Boa tarde. Vamos falar hoje do craque da zaga central, Luiz Edmundo Pereira. O grande Luiz Pereira. Que saudade do Luizão Pereira. Ídolo maior do Palmeiras, o maior zagueiro central do futebol mundial em todos os tempos. Ouviram o que eu falei? O maior zagueiro da história do futebol chamava-se Luiz Pereira. Luiz Pereira, nascido em Juazeiro, na Bahia, cidade de João Gilberto, o grande João Gilberto da Bossa Nova, cidade da Ivete Sangalo, uma showwoman, uma mulher que canta, dança, interpreta, fantástica também, e cidade do Daniel Alves, um grande conquistador de títulos, jogador de futebol, que foi ídolo no Barcelona e acabou de ganhar há pouco tempo a Copa América pela seleção brasileira em 2019. Mas a gente está falando agora de Luiz Pereira. Luiz Pereira era demais, que jogador, alto, forte, guerreiro, hábil com a bola, inteligente, intuitivo, suas arrancadas pelo ataque, saindo da defesa, em velocidade, em diagonal ou linha reta, surpreendendo o adversário, entraram para a história do futebol mundial. Luiz Pereira influenciou todos os zagueiros do mundo. Até hoje, você percebe que as arrancadas do Luiz Pereira, feitas no Palmeiras e posteriormente no Atlético de Madrid, influenciaram e formaram discípulos. Todos os backs que hoje apoiam o ataque ou fazem gols de surpresa devem muito a Luiz Pereira, porque ele foi o pioneiro, ele que começou isso na década de 70. Luiz Pereira, as suas arrancadas, os seus gols de surpresa, as suas aparições na área do adversário, saindo do nada, ninguém esperava, ele aparecia e fazia gol. Luiz Pereira, cabeceador de primeira, sabia bater na bola, sabia interceptar jogadas, sabia destruir a jogada com classe, com habilidade, sabia usar o carrinho sem machucar o adversário. Um dos poucos jogadores no futebol brasileiro que usava o carrinho, mas não machucava o atacante. Ele sabia desarmar, jogando o corpo no chão, com velocidade, pegando só a bola. Então ele tomava a bola do adversário e saía jogando, ou às vezes só interrompia o lance tocando a bola para a lateral. Um zagueiro fantástico. Luiz Pereira foi o maior zagueiro da história do futebol. No Palmeiras, ele brilhou como ouro. Chegou no Palmeiras em 1969, vindo do São Bento de Sorocaba. No São Bento de Sorocaba, ele fez dupla com Marinho Pérez, que em 1974 fizeram a dupla na seleção brasileira na Copa do Mundo. No Palmeiras, ele chegou em 69, foi campeão brasileiro em 69, posteriormente em 72 e 73, voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro, mas desta vez com a camisa número 3 nas costas, consagrando-se fabulosamente. Pelé, o rei Pelé, o Deus Pelé, afirmou: Luiz Pereira, afirmou categoricamente, Luiz Pereira é o maior zagueiro do mundo. E realmente, Luiz Pereira era fantástico, cara, um bom caráter, uma alegria, sempre brincando. Luiz Pereira soltava sempre piadas, sempre comunicativo, sempre festivo, sempre deixando o ambiente esportivo ou deixando o ambiente onde ele estivesse leve, com energias positivas. Luiz Pereira era uma coisa fantástica, cara. Olha, que saudade do Luiz Pereira, a presença dele. Hoje ele mora na Espanha, né? Eu tenho muita saudade dele, porque ele faz uma falta tremenda para todos nós. Gostaria que ele vivesse no Brasil, mas ele escolheu a Espanha, não tem problema nenhum. Tem que ser feliz pra caramba onde ele estiver. Ou na Espanha, ou na Alemanha, ou na França, ou na China, não importa. Onde Luiz Pereira estiver, ele vai ter a nossa energia, vai ter a nossa fé, o nosso amor, o nosso carinho, porque ele era um jogador maravilhoso e ele lutava, ele sangrava pelo Palmeiras. Luiz Pereira brilhou tanto no clube que, pô, não é inenarrável falar do Luiz Pereira. Ele voltou, ele jogou 2 períodos no Palmeiras, de 69 a 75, depois ele foi para o Atlético de Madrid, ficou 5 anos no Atlético de Madrid, foi o maior zagueiro central do Atlético de Madrid e um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid, junto com Leivinha. Leivinha, o camisa 8 de ouro, jogador fabuloso. Eu escrevi a biografia do Leivinha há pouco tempo, o lançamento foi dia 27 de novembro, no Shopping Bourbon. E o Leivinha foi fabuloso também. Então os dois craques brasileiros, Luiz Pereira e Leivinha, saíram do Palmeiras e foram consagrar-se na Espanha. Luiz Pereira é considerado um dos maiores jogadores da Espanha,
do Atlético de Madrid, e o Luiz Pereira a mesma coisa. Um jogador sensacional. Luiz Pereira era o Garrincha da zaga central. Que jogador maravilhoso, usava bem o corpo, cabeceava bem, tinha presença de espírito. Luiz Pereira, olha, ele corria feliz, ele jogava com felicidade, ele tinha uma passada larga e chegava sempre na frente do atacante. Uma colocação perfeita, tanto na antecipação, como no bloqueio, como na marcação por zona, na marcação individual, ou quando ele ficava sozinho, com 2 ou 3 atacantes diante dele, ele sabia onde a bola iria, e ele tinha uma percepção do lance fora do comum. Luiz Pereira era um super craque. Voltou no Palmeiras, voltou em 1981. Luiz Pereira volta para o Palmeiras e fica até 84. Naquela época o Palmeiras tinha a volta de Luiz Pereira e Enéas, 2 super jogadores. Enéas era um super craque, né? Enéas era outro jogador maravilhoso, que eu falo sempre nele. Era um reizinho. Enéas foi o maior jogador da história da Portuguesa, foi o rei da Portuguesa, Enéas, e brilhou com Luiz Pereira no Palmeiras. Os dois, Enéas, o atacante, Luiz Pereira, o Beck. Quer dizer, veja só, o Luiz Pereira jogou com grandes craques. É um negócio fantástico isso aí. Jogou no Palmeiras, só no Palmeiras ele atuou com Leivinha, Ademir da Guia, César, olha que beleza, Dudu. Olha o time do Palmeiras, que era um dos maiores do mundo na época, e talvez seja um dos maiores do mundo da história do futebol, com certeza. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Leivinha e Ademir, Edu, César e Ney. Todos brilhavam, todos sabiam o que fazer, todos tinham responsabilidade e tinham a certeza que se ele funcionasse, a equipe toda funcionaria. Todos tinham aquela segurança interior de progresso, de vitória e de conquista. E o Luiz Pereira realmente começou a se destacar, depois seleção brasileira, Atlético de Madrid, depois teve uma passagem pelo Corinthians, jogou no São Bernardo, no Santo André, no São Caetano. Luiz Pereira passou por inúmeras equipes posteriormente, jogou na Portuguesa, foi vice-campeão paulista na Portuguesa em 1985, realizando um excelente campeonato paulista. Luiz Pereira era um príncipe da zaga, o Garrincha da zaga, um dos maiores zagueiros do mundo. E vou te dizer mais, não era um dos maiores zagueiros do mundo. Luiz Pereira foi o maior back central, camisa 3, da história do futebol mundial. Quer que eu repita? Luiz Pereira foi o maior zagueiro central da história do futebol mundial. Nós, brasileiros, temos que saber elogiar. O brasileiro, nos últimos anos, não tem trabalhado o elogio. Ele parece que é muito comedido, ele é receoso de elogiar o brasileiro. Vamos elogiar quem merece. O Luiz Pereira merece o elogio. Isso cai muito bem para ele. Estamos fazendo justiça com a história. Luiz Pereira era um senhor jogador, um zagueiro excepcional. Que saudade de Luiz Pereira, quando Luiz Pereira vestia a camisa 3 do Verdão e reinava soberano. A zaga era Luiz Pereira. Que saudade dele, desse jogador excepcional. Uma presença marcante, um ídolo de verdade, ídolo de carne e osso, ídolo que corporificava toda a nação alviverde, ídolo que reverenciava a eternidade e que recebia a eternidade dentro dele. Espírita, praticante da Umbanda, um filho de Ogum, um grande ser humano. E, poxa vida, ele é da minha religião. Eu também sou umbandista, eu também sou espírita desde quando eu nasci. Venho já da tradição da minha mãe. E saber que Luiz Pereira jogou no Palmeiras, na seleção brasileira, e foi um símbolo do futebol, o maior de todos, na zaga, e com uma humildade fantástica fora dela, um ser humano de grande valor, é motivo de muito orgulho e muita satisfação para mim. Luiz Pereira, você é glória imortal, inesquecível, um jogador que dispensa comentários. Você foi fenomenal. Luiz Pereira, Deus te abençoe onde você estiver, que você esteja brilhando, que você vai estar sempre, porque você era inteligente, era forte, era raçudo, era goleador, era tudo. 36 gols este zagueiro fez na história do Palmeiras. Veja bem, um zagueiro que fez 36 gols num período que os zagueiros não faziam gols. Não era essa a finalidade do zagueiro, mas Luiz Pereira era fabuloso. Luiz Pereira, sorte para você, sorte na vida, sorte no teu
na tua trajetória. Hoje você está no Atlético de Madrid como dirigente, que Deus te abençoe sempre. Luiz Pereira é glória imortal, viva Luizão Pereira. Um abraço, até amanhã.